assistindo através do Facebook, com a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre a sua casa. Estamos aqui reunidos para mais uma vez nós ministrarmos a ceia do Senhor, na nossa segunda ceia aqui fracionada, no setor 20, e também nós ouvimos aqui a ministração de uma síntese, um resumo da sexta lição do trimestre aqui da Escola Bíblica Dominical. Então você que está na sua casa, você é convidado para também participar conosco, Pegue a sua revista da Escola Dominical, você vai estar acompanhando, glória a Jesus, e o nome do Senhor com certeza será glorificado. Quero convidar todos que estão presentes aqui, ficamos de pé nesse momento, vamos fazer aqui uma oração nesta manhã, glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor e vamos apresentar ao Senhor as nossas casas, a nossa família, nosso pastor setorial não se faz presente, pois ele está ali em nossa sede do ministério, nossa sede do Belém. Por esse motivo, lá também está ocorrendo uma ceia presencial, assim como a nossa, com os lugares reduzidos, Os irmãos percebem que estamos com os lugares reduzidos, todos aqui com máscara, e nós estamos, queridos, bem com álcool gel à disposição de toda a igreja, glória a Deus. Então, queridos, vamos orar ao Senhor nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã, ó Deus, em cuja presença nós nos encontramos, meu Senhor, aqui, ó Deus, reunidos, meu Pai, unidos, para, meu Senhor, exaltar, para glorificar, para bendizer, meu Senhor, e para adorar o Teu nome. Deus Santo, queremos te agradecer por Tua bondade, queremos te agradecer por Tua misericórdia, e queremos rogar, meu Senhor, falar conosco nesta manhã, abençoar cada irmão que sai do seu lar, para participar dessa ceia. Abençoa, Deus, cada crente, cada servo teu, aqueles que estão a caminho. Abençoa, Deus, de igual forma. Abençoa, Deus, nosso pastor setorial que se encontra no Belém, bem como, Deus, pastor presidente, pastor Zé Alberto, guardando o teu servo. Guarda, Deus, a tua igreja, guarda as nossas vidas. Fica conosco, meu Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Em número 39, você que está no seminário, louvar o Senhor nesta manhã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis destas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve,
seja o nome de Jesus, por esse hino maravilhoso que nós louvamos ao Senhor. Quero convidar nessa manhã o nosso superintendente da Escola Dominical, pastor Tadeu, para fazer aqui a leitura do texto, né? Do texto da revista. Nesta manhã, está com oportunidade. A paz do Senhor, queridos irmãos que nos assistem em casa. A nossa lição do trimestre, ela está abordando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de hoje, a lição 6, 10 de maio de 2020, a condição dos gentios sem Deus. O Paulo está em Efésios 2, 11, que nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados circuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. A nossa verdade prática nos diz assim: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Que Deus abençoe nossos irmãos em Cristo. Glória a Jesus. Queridos, antes de nós entrarmos aqui na ministração da aula dessa manhã, na mensagem dessa manhã, através da pessoa do nosso pastor Marcos, nós precisamos entregar ao Senhor as nossas contribuições, nossos dízimos e ofertas que trouxemos no altar do Senhor. Glória a Jesus. Os irmãos que estão aqui trouxeram seus dízimos, trouxeram suas ofertas. Seu oferte com alegria. E você, meu querido, que está na sua casa, talvez impossibilitado de trazer, entre em contato conosco. Nós também, queridos, aqueles irmãos que não podem estar aqui no culto, nós estaremos, meus irmãos, até às 14 horas, entregando aqui a ceia para os irmãos que chegarem aqui de carro. Os irmãos podem até entrar aqui ao templo, ou então o obreiro vai até o carro de onde está lá, entregando a ceia para o irmão. Glória a Jesus. E à noite, um grande culto aqui, culto também online, onde você poderá estar participando conosco. Nós tivemos aqui um culto maravilhoso para a parte da igreja, e hoje à noite estará uma outra parte. Tudo isso, meus irmãos, para nós preservarmos a saúde, preservarmos aí os cuidados inerentes a esse momento que nós estamos vivendo, né, a nível mundial, e todos nós precisamos estar conscientes e prudentes em relação a isso. Irmão, me dá o Senhor. Bendito Salvador, abençoe os seus filhos, meu Senhor, estarão ofertando, estarão entregando, meu Pai, os seus dízimos, as suas ofertas nessa manhã. Deus Santo, abençoa-nos, ó Deus, com amor e bondade. Pedimos ao Pai as nossas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvar o Senhor com um corinho, né? Glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glórias a Deus. Meus amados, queridos irmãos, que bom saber que o Senhor está conosco, pois em Sua palavra Ele nos prometeu
que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, Ele ali se faria presente. Nós estamos aqui num grupo muito reduzido de irmãos, e é bem da verdade que talvez você está na sua casa sozinho, mas querido, você não está sozinho. Jesus está contigo, Jesus está conosco. Glória seja dada ao nome do Senhor. Neste momento, queridos, quero convidá-los para nós fazermos mais uma oração. Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelos irmãos, aqueles que se encontram enfermos, e vamos orar também, meus irmãos, para aqueles irmãos que se encontram, alguns irmãos internados. Orem pela irmã Zene, a irmã ali da congregação do Barreto 2, que ela encontra-se internada por essa doença, pelo Covid-19. Apresentem a irmã Zene no altar do Senhor, para que Deus possa abençoá-la, ela e sua sobrinha também, pegou a doença, sua irmã. Então, meus irmãos, esteja orando, vamos orar uns pelos outros, para que o Senhor possa entrar com providência e possa nos dar a vitória, visitar aqueles, quantas pessoas, né, nas UTIs, nos hospitais de campanha, nós precisamos clamar ao Senhor. Convido aqui o pastor Pedro para fazer essa oração, e logo após essa oração, o pastor Marcos já estará nos transmitindo aqui a palavra. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos em pé e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, em cuja presença estamos nesse momento, louvamos, Senhor, por essa oportunidade, quando estamos aqui diante de Ti, mais uma vez, nesta manhã, para ouvir e aprender a Tua palavra. Senhor amado, nesse instante nós oramos, apresentando a Ti, Senhor, as nossas famílias, família dos Teus servos, aqueles que estão nas suas casas, nos acompanhando nesta manhã. Também, Senhor, nós oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles, Senhor, que foram acometidos por essa enfermidade, ó Deus, por essa doença. Nós apresentamos a Ti, pois Tu és poderoso para curar nesta manhã. Ó Deus, enquanto nós oramos, envia o Teu Espírito Santo, o Consolador, ó Deus, para realizar a Tua obra nessas vidas. Opera milagre e maravilha, Senhor, para que mais uma vez o Teu nome seja glorificado. Abençoa cada um dos Teus filhos. Nós pedimos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, paz do Senhor seja com vocês todos. Amém. Tanto os que estão aqui na igreja, quanto os irmãos que nos assistem pela internet. Nós vamos dar início a essa aula de número 6 da nossa revista, conforme nossos pastores já mencionaram. Vamos ler, fazer a leitura bíblica em classe, que está baseada em 2 livros, né? A revista do trimestre está baseada no livro de Efésios, mas nesse capítulo, essa lição número 6, ela foi dividida aqui entre Efésios 2 e Romanos 4. Então eu gostaria de ler, para que você também acompanhasse, e vamos tentar, nestes minutos, extrair daqui um pouco mais de conhecimento da Palavra de Deus, relembrando os propósitos divinos do Senhor para com a sua igreja. Diz assim o texto da leitura bíblica em classe, Efésios 2, repetindo aí o verso de número 11 e verso 12. Depois vamos ler Romanos 4, versículos 12 a 14. Assim diz a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, verso 12, diz o seguinte: e se fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa
é aniquilado. Nesse texto, irmãos, nós estamos vendo Paulo está dando um ensinamento, recordando da condição do homem que era sem Deus, como o homem era sem Deus no mundo. O autor usou aqui como o título desta lição, a condição do gentio sem Deus, o homem natural sem o Senhor, porque a promessa era feita aos judeus. E nesse texto que nós lemos de Efésios 11, ele está dizendo, nós temos de lembrar que antigamente nós éramos, gentios em uma condição separada de Deus, estávamos distanciados do Senhor e éramos desprezados pelo povo judeu. Aqui o versículo 11 deixa claro: portanto lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne e chamados de incircuncisão, ou seja, éramos chamados de indignos pelos judeus, porque eles eram o povo escolhido, são o povo escolhido, mas nos consideravam como pessoas desqualificadas para ocupar essa posição diante de Deus. O livro de Efésios, ele é nada mais, nada menos do que o panorama completo da obra redentora de Deus. Para algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns leitores da palavra, é o trabalho mais profundo da Bíblia, não é? Neste sentido, falando da obra completa, redentora de Jesus Cristo. E quando Paulo começou a mencionar isso, no capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer as razões por que nós éramos desprezados assim pelo povo judeu. Primeiro, ele dá aqui algumas condições que antes da regeneração nós éramos chamados de incircuncisos, porque nós estávamos experimentando as formas de privação de fazer parte desse povo escolhido. Olha só o que ele diz: nós experimentávamos essas condições. Estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estávamos alienados quanto à promessa, porque a promessa havia sido feita aos escolhidos e não a nós, então nós não tínhamos direito de participar dessa promessa, e também estávamos sem esperança, olha só, e sem Deus no mundo. Uma condição muito triste, muito complicada para um ser humano viver nesta terra. E aí Paulo, quando Deus revela no seu coração todas estas coisas, ele começa a pregar, e ele é chamado de o apóstolo dos gentios. Começa a falar com essas pessoas, nós, eu e você e as pessoas daquela época. Ele começa a falar a respeito disso, de como nós estávamos, o que aconteceu conosco e como nos tornamos a partir do momento em que Cristo nos chamou. Então ele dá o conceito aqui de circuncisão. O que é circuncisão? Nada mais é do que uma remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Aquela famosa e conhecida operação de fimose. Hoje talvez nem se fala mais disso, mas tempos atrás, na minha época de infância, era comum isso, né? A criancinha, o menino nasce com o prepúcio do seu órgão sexual ali e precisa sofrer um descolamento que acontece naturalmente. E alguns têm de passar por uma intervenção cirúrgica para que isso aconteça, né? Então, quando eles consideram que aqueles que não fossem circuncidados não tinham condições de fazer parte desse povo, de fazer parte da aliança que Deus havia estabelecido para Abraão e seu povo, eles desprezavam todos estes que não estavam nessa condição de circuncidados. Aliás, eles levavam tanto a sério isso, que eles não permitiam se assentar com pessoas que não fossem circuncidadas. Era um desprezo bastante forte nessa condição. E aí nós percebemos aqui o significado religioso disso. No tópico 2, seu significado religioso apontava para a santificação.
conforme Êxodo 19, 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, uma vez circuncidado, significava que as pessoas estavam propensas a uma obediência mais forte, um compromisso mais sério com Deus. E quando eles não verificavam isso em uma pessoa, eles certamente tratavam como uma pessoa impura. E depois de tudo isso sendo apregoado, sendo vivido durante muito tempo, aí nós percebemos que Paulo começa a ser instruído pelo Espírito Santo de Deus e rebater essa condição, porque Deus revela ao seu coração que não era a circuncisão física feita por mãos de homens comuns, pecadores, que Deus estava considerando, mas sim a circuncisão do coração, no caráter do homem. Não era uma mera intervenção cirúrgica externa que capacitaria o homem comum a ser chamado de povo de Deus, filho de Deus, escolhido do Senhor, mas sim uma circuncisão interna, que fizesse com que o homem realmente estivesse na presença de Deus. E Paulo vai começar a falar disso no livro de Efésios todinho. Ele vai explicar essa condição, essas transformações que Deus fez no homem. Então nós precisamos nos alegrar, porque Deus nos abençoou através disso. Para ganharmos tempo aqui, é certo que temos ainda de servir ceia para os irmãos, mas preste atenção no que diz a revista aqui. Ela está falando que há uma boa notícia, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, conforme 2:11. A boa nova é que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, conforme Romanos 2:29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. E a Bíblia nos garante que aqueles que foram chamados por Jesus foram feitos novas criaturas, foram feitos filhos de Deus. Portanto, a circuncisão que vale para Deus é essa, de aceitar o chamamento de Cristo e andar na sua presença, mais do que qualquer fala a respeito da circuncisão externa, ok? Então nós precisamos ter consciência disso, de sermos uma nova criatura, é o que Paulo está dizendo. No tópico 4 ele diz: a circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou tantas discussões acaloradas entre judeus e gentios, que eles chegaram a promover até o primeiro concílio da igreja em Jerusalém para tratar disso, de tão problemático que ficou, porque eles defendiam que deveria ser daquela forma, não haveria outra razão de ser se não obedecessem os rituais que eram estabelecidos desde a antiguidade. Mas quando Cristo vem e anuncia um evangelho de salvação para toda criatura indistintamente, porque o Senhor não faz acepção de pessoas e os homens estavam fazendo acepção de pessoas, e Cristo vem nos dar a oportunidade de sermos salvos quando nós o aceitamos e estamos na sua presença. E aí fizeram um concílio, discutiram isso, mas os apóstolos chegaram à conclusão de que, e até deliberaram sobre isso, e deram orientação, recebida do Espírito Santo, que a igreja passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, todo aquele que anda na presença do Senhor e que está baseado
nesta circuncisão do coração, que está servindo a Deus com ordem, com decência, com reverência, com temor, com respeito, com obediência, este sim foi feito circuncisão, o que na época para o povo lá de Abraão era um absurdo. Eles não aceitavam dessa forma. No tópico de número 2 aqui, da página 42, há um subtítulo dizendo que éramos estranhos ao concerto da promessa. Deus havia chamado Abraão, fez uma promessa a ele, e nós estávamos alheios a essa promessa. Se fôssemos considerar as condições que aquele povo estabelecia e determinado para que os homens seguissem, nós estávamos fora. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus nos abriu as portas e hoje nós podemos entrar por ela e estamos na presença do Senhor também. Nessa parte, Paulo, ele aponta para a situação dos gentios, dizendo: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, conforme o versículo 12 que nós lemos. Uma vida sem Cristo, né? Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isto indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele. Se eles não conheceram a Deus, como poderiam valorizar as promessas, como poderiam andar nas promessas que haviam sido feitas, se eles não tivessem sido instruídos a respeito disso? Da mesma forma, hoje a igreja contemporânea precisa entender que não dá para exigir de uma pessoa que está no mundo, que não tem conhecimento da verdade, da palavra salvadora de Jesus, exigir dele um porte santo, porque ele não conhece as particularidades das promessas de Deus. Da mesma maneira que nós éramos tidos como indignos pelos judeus naquela época antiga, nós vemos muitas pessoas hoje tratando o pecador como um ser indigno de ser alcançado por Deus, de ser abençoado, de ter uma vida coberta pelo Senhor. Mas precisamos entender que eles ainda estão estranhos à promessa da salvação, enquanto não estiverem na presença de Deus. Aliás, a Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Portanto, segue aqui uma dica para você que está em casa, para você que está aqui na igreja: continue intercedendo pelo seu semelhante, seja seu familiar, seja o seu vizinho, seu colega, alguém que você viu uma vez só, pessoas anônimas. Continue intercedendo, porque estas pessoas estão alheias à salvação ainda, porque não tiveram ainda um encontro com Cristo. Mas quando eles passam a entender a verdade, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? João 11:32, e no 36 diz: e se verdadeiramente o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós temos um encontro com a verdade, conseguimos alcançar essa libertação. Então, o que o mundo precisa, o que os nossos familiares precisam, o que os nossos irmãos, vizinhos precisam? Ter um encontro com a verdade. Aí eles não ficarão mais estranhos ao concerto da promessa da salvação. Isso é a função da igreja. Paulo estava dizendo isso com muita categoria, e ele falou para que a igreja aprendesse. A igreja estava sendo treinada a executar as tarefas que Cristo havia deixado. Paulo se incumbe então de ensinar essas pessoas esse tipo de comportamento. Ainda na página 42, quando ele fala separados da comunidade de Israel, no versículo de número 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Por isso,
nós estávamos excluídos, não somente dos símbolos externos, mas também não fazemos parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podíamos usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Estávamos fora daquilo que Deus havia feito como promessa a Abraão. Os gentios jamais alcançariam isso. Aí, o que acontece? Romanos 9,4 revela isso. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, e os homens estavam considerando dessa forma, que havia um povo privilegiado com a promessa e os demais não, Deus seria injusto, Deus seria mentiroso. Mas como Deus é santo, não faz acepção de pessoa, Ele é a própria verdade, nós precisamos entender que não há rejeição de quem quer que seja. A salvação é para todos os homens. O amor de Deus está derramado sobre a terra para alcançar todo o ser humano, todo pecador que a Ele se aproximar. Por isso, irmãos, continuemos intercedendo para que haja manifestação salvadora a todos os homens. É isso que Deus deseja. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus tem prazer na morte do justo, porque esse já foi alcançado pela promessa, mas o ímpio não. Então a nossa função enquanto igreja é pregar o Evangelho, a salvação de Jesus Cristo, a redenção, né, que o Senhor tem dado a oportunidade a todos os homens, independentemente do seu passado, independentemente do que eles cometeram, porque Deus não faz acepção de pessoa. O salvo lá da cruz, né, que muitos insistem em chamar de o criminoso, o bandido da cruz, mas eu chamo ele de salvo da cruz. Por quê? Porque ele estava até ali numa condição de criminoso, tinha cometido seus delitos, era merecedor da sentença que fora imposta, sendo pregado na cruz. Dois nessa condição, e um santo no meio, que não havia feito nada para que merecesse tal sentença. Mas ao desenrolar daquele tempo que eles ficaram ali, o homem começa a reconhecer que ele, na verdade, merecia estar ali, mas Jesus não. E ele então começa a pensar: eu estou aqui porque eu cometi crimes graves, mas esse homem nada fez. E ele então abre a sua boca em um ato de arrependimento e diz: Senhor, lembra-te de mim, eu estou me arrependendo. E Cristo começa a falar para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor não indagou quais os crimes, não comentou o que ele havia cometido. Para Deus nada disso importa. O que importa é o que o ser humano quer se tornar diante dele, a partir dali de um encontro, como ele quer se comportar e andar na sua presença. E a Bíblia diz: dos seus passados, dos seus pecados, nem me lembro mais. Se o Senhor não quer lembrar dos nossos pecados, por que algumas pessoas, ainda em pleno século XXI, continuam colocando cargas pesadas sobre os gentios, os homens que estão sem Deus, quando na verdade nós deveríamos fazer exatamente o que Paulo está dizendo: tirar essa carga pesada. Jesus disse que o fardo dele é suave, é leve, e nós precisamos ser anunciantes disso, porque tem muita gente para ser salva, tem muito gentio para ser alcançado. Nós somos gentios convertidos, mas tem muita gente ainda que precisa ser agregada ao corpo do Senhor. Alienados aos pactos da promessa, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos de Deus que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa e do advento do Messias. Dentre eles o pacto mosaico, pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por consequente, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino
e de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então tudo muda quando o Senhor Jesus vem e anuncia a salvação. Há um divisor de águas aqui, irmãos. Os homens antes de Cristo e depois de Cristo. E o que importa é isso, que a humanidade ouça a respeito da salvação de Jesus. Estes que estavam distantes e nós também não tínhamos direitos de entrar a essa promessa, mas o Senhor viu que o seu povo judeu o desprezou, e ele diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas a todos quantos me receberam, a estes ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. E aí o Senhor deixa um pouco de lado, deixa de tratar com Israel e passa a tratar agora com o povo gentil, nos enxertando nessa videira. Ele pega essa planta brava que éramos nós, o povo gentil, que não acreditávamos, que não sabíamos da salvação, que não vivíamos em Cristo, e agora nos enxerta e passa dali a criar um povo forte, que glorifica o seu nome, que tem esperança, que vai ser arrebatado, aleluia, que recebe também as promessas. Por isso, aquela condição de sem esperança e sem Deus no mundo passou. Para nós que estamos na presença do Senhor, hoje a realidade é outra, não é? Nós temos uma condição diferente. No final da página 43 diz aqui: sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passará a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele começou a falar agora que viver sem esperança é muito ruim. Os homens estavam desprovidos dessa esperança. E a palavra esperança traz a ideia do quê? De confiança. Quando você tem esperança, você confia. Você sabe que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a promessa divina é que aquele que o recebe vai estar com Ele um dia. E Ele falou: eu vou voltar para meu Pai, vou preparar lugar. E se eu preparar lugar para vocês, eu voltarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui é a maior das promessas que um homem pode receber. É a promessa da vida eterna com Ele, de estar com Ele sempre. Se não fosse assim, Ele não teria iludido a humanidade. Agora, Ele está garantindo que todos aqueles que têm esperança na sua vida, servem a Ele com alegria nessa terra, estarão com Ele eternamente na salvação. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Então nós podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, porque eles achavam que morreu, acabou. Mas na realidade a morte não é o fim. A morte é apenas o veículo que vai conduzir os cristãos para perto de Jesus. A morte é apenas uma porta para a eternidade. E eu costumo dizer que nós não somos seres carnais tentando viver aqui na terra uma experiência espiritual. Somos exatamente o contrário. Somos seres espirituais tentando viver uma experiência carnal e física. Mas a morte não é o fim. Então, quando nós descermos da sepultura, esse corpo for desfeito, o Espírito que foi Deus quem deu, ele está entrando na eternidade. Então nós somos seres espirituais tentando viver aqui na terra uma experiência física. Então a morte para nós é só a porta que dá acesso à eternidade. Feliz é o homem, a mulher, o jovem, o moço, o ancião que está na presença do Senhor e que acredita na salvação em Cristo Jesus, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Os gentios que estavam sem Deus agora encontraram Deus e têm esperança, não estão mais distantes do Senhor, não estão mais alheios à promessa,
não estão fora do Israel espiritual de Deus. Podemos não fazer parte do Israel terreno, mas fazemos parte do Israel de Deus. Por isso temos esperança, e essa esperança aponta para a promessa da salvação. Louvado seja Deus. Está dando para vocês entenderem qual era a diferença? Porque nós éramos tratados como incircuncisos, e pode traduzir essa palavra incircunciso aí como indignos, e aí Deus nos fez circuncidados de coração. Então hoje nós somos dignos da salvação. Esse peso de glória é muito importante para nós. Paulo também fala aqui, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Vale dizer que quando Paulo foi pregar e chegou num lugar chamado Areópago, e ele viu ali os atenienses envoltos em tanta idolatria e pregando, servindo muitos deuses, e ele começa a olhar e tentar encontrar uma maneira de ministrar a palavra salvadora de Jesus, de falar de Jesus Cristo para aqueles homens, e ele está sempre buscando uma oportunidade. Assim devemos ser nós, os cristãos destes últimos dias, porque precisamos aproveitar as oportunidades de falar da salvação em Cristo Jesus. E ele, quando passa por ali, ele vê nos altares daqueles povos uma inscrição, uma placa escrita ao Deus desconhecido. E eles tinham tantos deuses, eram politeístas, acreditavam em tantas divindades. E aí ele pega aquele caminho, aquela brecha, e vê que está escrito lá o Deus desconhecido, e ele começa a falar para eles: olha, passando pelos vossos altares, eu percebi que ali há um lugar dedicado a um Deus que vocês não conhecem. E esse Deus que vocês não conhecem é exatamente o Deus a quem eu sirvo, a quem eu prego. E ele vai fazer um dos seus mais lindos discursos, falando da salvação em Cristo Jesus. Ele chega a dizer: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse Deus que não é carregado, não precisa ser carregado por mãos humanas. Antes, Ele é quem carrega a humanidade. Ele foi quem criou os céus e a terra, tudo aquilo que nós vemos e aquilo que é invisível também. Esse Deus é o Deus que eu estou servindo, e Ele oferece salvação a todo aquele que se prostrar diante dele, aquele que se voltar para Ele e se arrepender dos seus pecados. E ele começa a fazer uma pregação maravilhosa ali, apenas baseado numa brecha que ele pegou para anunciar Jesus Cristo. Quantas oportunidades nós temos tido nestes últimos tempos, e quantas pessoas que estão ainda como gentios, alienados à promessa da salvação, passam por nós e não escutam da nossa boca uma palavra sequer anunciando que Jesus Cristo é o Salvador. Precisamos melhorar isso, irmãos. Precisamos aperfeiçoar o nosso serviço, porque o livro de Efésios, ele está dizendo exatamente isso. Ele está equipando crentes que são evangelistas. Ele está dando ferramentas para a realização do trabalho evangelístico. E quando Paulo faz esse comunicado da visão salvadora, ele está recordando aos Efésios quem eles eram e quem eles são agora. Não são mais um povo desprezado, não precisam mais se tratar, se considerar inferiores aos da promessa de Abraão. Aos judeus não. Nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Você que está em casa também pode se alegrar com essa notícia. E aqui eu quero fazer um comentário, porque Paulo, ele começou aqui no livro de Efésios, capítulo 2, ele tomou um tempo para refletir acerca da nossa situação caída,
do passado e da redenção presente em Deus. E ele começou a insistir, né, para aquelas pessoas que Deus não apenas ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e o colocou em uma posição acima de toda autoridade, mas também que Ele fará o mesmo com todo aquele que crê, conosco. Porque se Ele nos chamou da morte para a vida, se Ele ressuscitou, Ele também nos ressuscitará, também nos levará a vencer a morte, porque nós não passaremos pela segunda morte. Porque a morte física é bem capaz que nós não vamos escapar dela, se o arrebatamento não se der em breve. Todos nós vamos conhecer a morte física, sem exceção, sem distinção, sem classe social, não tem ninguém que escape disso, a não ser se houver um arrebatamento. Mas o que o Senhor está dizendo é que nós precisamos escapar da segunda morte. Existem os mortos-vivos, né? Que é até interessante comentar isso, os que morreram em Cristo, né? Mas que estão vivos para Deus, vivos para a salvação. E existem os mortos, que morrem sem Deus aqui na terra e morrem para Deus na eternidade, porque não vão estar com Ele. Então, Paulo está dizendo, nós vamos ser transformados como Jesus. Nós devemos nos identificar com Cristo, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Precisamos ter essa identidade com Ele, porque se fomos feitos um com Ele, então devemos ser parecidos com Cristo em todos esses aspectos. Na vida que Cristo teve aqui, o exemplo que Ele teve, devemos seguir a sua vida. Cristo morreu sem pecado, devemos imitá-lo também nessa condição. Mas, pastor, como nós conseguimos, já sendo homens pecadores, vivendo nessa terra? Mas a Bíblia diz que quando nós somos alcançados pelo Senhor, a soteriologia nos diz isso, que sai de nós a condição e o peso do pecado, o domínio do pecado não opera mais em nós, ou não deve mais operar em nossos corações. Somos pecadores por conta da natureza humana, a natureza adâmica, mas somos santificados pela natureza de Cristo. Por isso precisamos andar como Cristo andou e viver como Ele viveu, porque assim como na semelhança da sua morte, que Ele foi ressuscitado pelo Senhor Deus, nós, os que estivermos vivendo na sua presença, também o seremos e viveremos com Ele eternamente. Temos de ter essa semelhança com Cristo em todos esses aspectos. Mas olha o que é interessante. Não é de se admirar que quando Paulo explicou tudo isso para os Efésios, que ele pudesse ter tido uma liderança tão abençoada, né? Com tamanha audácia, para pregar que ele era, né, o apóstolo dos gentios, e que ele se considerou dos pecadores o pior. Ele fala que naquela condição humana ele era o maior dos pecadores. Ele se diz dessa forma, mas ele também não abre mão de dizer: eu sou gentio, eu sou romano, eu sou servo de Cristo, eu sou imitador de Cristo, e que o poder das trevas, que mesmo guerreando com a sua carne, né, fazendo guerra entre a carne, a vontade da carne e do Espírito, mesmo assim não tirava ele da presença de Deus, porque a sua esperança estava em Jesus, na salvação em Cristo. Então ele teve uma liderança aqui com muita audácia, e ele deu início a essa pregação audaciosa, essa verdade pragmática da salvação. Eu quero deixar para encerrar para vocês aqui este comentário que ele faz, que nós devemos fazer, né, para experimentarmos as mesmas condições que Paulo experimentou. Primeiro, renove a sua perspectiva.
O cristão precisa ter a perspectiva renovada. Nós não devemos pensar da mesma forma, né, que nós pensávamos antigamente, mas precisamos pensar, né, como a forma como Deus pensa. Não devemos também nos ver a nós mesmos como nós nos víamos, culpados, sem esperança, sem condição de salvação, indignos. Mas devemos nos olhar da mesma maneira que Deus faz quando nos fita, nos olha, e Ele nos olha através de Cristo. Então, que a nossa mente esteja nele e não no nosso passado, não na nossa condição pecadora. A outra coisa que Paulo está dizendo aqui é que nós não devemos basear a nossa vida na posição que nós tínhamos. Aquela que os judeus diziam, eles são incircuncisos, eles não fazem parte da promessa, eles não têm direito à aliança com Deus. Não, nós precisamos agora olhar a nossa posição, não conforme as nossas próprias experiências de vida, mas conforme a expectativa e a esperança que Deus nos deu. Você é salvo em Cristo Jesus. É dessa maneira que você precisa ter a sua perspectiva. Segunda coisa que Paulo mostra aqui no livro de Efésios é que nós precisamos abandonar o nosso passado. Então todo homem, toda mulher, todo jovem que andava sem Deus, que não tinha Deus, agora precisa abandonar o seu passado, conforme Gálatas 2:20. E o que quer dizer? Que nós devemos deixar de lado as velhas companhias. O pastor falou nisso ontem, né? Nós nunca conseguiremos nos conduzir de um modo de vida cheio de poder se nós continuarmos apegados às nossas velhas amizades, às nossas velhas atitudes, aquelas coisas, os costumes antigos, né? Aos concidadãos do passado, aquele grupinho que nós fazemos parte. Não, nós não vamos conseguir abandonar o passado se nós ficarmos presos a isso. Nós devemos morrer para o nosso passado. E como se morre para o passado? Vivendo uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás, deixa lá. Por isso que Paulo, numa das suas expressões, ele fala: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que fazia um monte de besteira lá, não faça mais o que fazia. Passe a viver essa nova vida em Cristo. É o que ele está dizendo. É a garantia da nossa esperança de salvação em Deus. Uma outra coisa que eu noto aqui, no capítulo 1, versos 3 a 12 de Efésios, é que ele nos ensina a recordar o propósito. Qual é o seu propósito? Nós acabaremos por nos desviarmos do caminho se nós perdemos de vista o motivo pelo qual Deus nos deixou aqui na terra. Deus só nos deixou aqui na terra por um propósito. Nosso objetivo aqui é participarmos do plano redentor. O que é o plano redentor, pastor? É expandir isso que você recebeu de Jesus, essa condição que nós recebemos, e transmitir a outros. Vamos evitar aí, né, o coronavírus. Coronavírus, uma pessoa que está sem máscara, como eu estou aqui, porque eu estou falando ao microfone, se nós sairmos aí negligenciando, nós transmitimos para pelo menos mais 3. 3 transmitem para 9, 9 para 27 e assim vai. Né? A condição é terrível. Por isso que há uma preocupação mundial de que se as pessoas se aglomerarem, o mundo inteiro vai sofrer prejuízos tremendos. Agora, como cristãos, vamos tirar um proveito dessa situação. É na crise que se cresce, é na crise que estamos abençoados, é na crise que se experimentam os maiores milagres de Deus. Não é quando o bolso está cheio, quando está tudo tranquilo em casa, mas é quando o sapato fura, quando falta o alimento na sua despensa, que você abre a sua boca para dizer: louvado seja o nome do Senhor. Aquele que vive e reina para sempre e que me fez promessa é fiel para cumprir
esse é o verdadeiro louvor, o que nasce na hora do sacrifício. Porque na hora que está tudo bem, não é um louvor 100%, não é? Ah, pastor, mas então se eu não estiver passando por dificuldade, meu louvor não vale. Mas eu estou dizendo que Deus aprecia mais o louvor que nasce na hora do sacrifício. Lembrem dos dois aprisionados lá, Paulo e Silas. Eles estavam numa situação terrível, tinham apanhado, mas o louvor que eles apresentaram para Deus naquela noite foi diferente de qualquer outro, quando eles estavam em atividade pregando a palavra para aqueles homens incrédulos. O louvor deles tocou o coração de Deus. Então, nós precisamos tirar proveito dessa situação do coronavírus e copiar essa situação. Vamos proliferar a palavra do Senhor para pelo menos mais 3. E esses 3, se comprarem a ideia, vão passar para mais 9. E assim, as pessoas vão ser alcançadas em nome do Senhor Jesus. Esse é o propósito pelo qual Deus nos deixou aqui, o propósito de redenção, o propósito redentor. Porque se não fosse assim, sabe o que aconteceria? No dia em que o Senhor tocou o seu coração e o meu coração, e nós aceitamos a sua verdade, a sua palavra, e fizemos assim com a mãozinha, e aceitamos a Jesus, sabe o que aconteceria? Deus culminaria, todos nós cairíamos mortos ali, porque já estava salvo mesmo, morria ali, porque assim não correria o risco de se desviar, estava pronto para ir para o céu e ir embora. Mas não, por que Deus nos deixou aqui, ocupando essa posição de salvos? É por causa do propósito redentor. Eu e você temos a obrigação, o dever de pregar a palavra de redenção para mais pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem muito gentil sem Deus no mundo ainda. E aí, se nós abraçarmos esse objetivo, nós vamos nos encher de poder. Olha só que interessante. É uma condicional, porque quando nós começamos a pregar a palavra de Deus, com tamanha convicção como Paulo pregava, ele se enchia daquela verdade, se enchia da ousadia e do poder do Espírito Santo, e pregava a palavra mesmo em situações difíceis. Ou vocês acham que quando ele foi esbofeteado na face, lá pelo procônsul, ele tomou um tapa na cara, pelo sumo sacerdote, ele estava falando ali para o procônsul, e ele foi agredido fisicamente, mesmo sem motivo, e não podia ser agredido porque ele era romano. E aí ele é esbofeteado porque estava falando a verdade, e ele mesmo assim insiste em pregar o Evangelho Salvador de Cristo. Ele falou: não há em mim culpa, eu não estou cometendo nada do que eles estão dizendo, eu não estou trazendo uma seita, não estou falando nada contra as leis de Deus, muito pelo contrário, eu vos anuncio Jesus Cristo e esse crucificado. E ele estava ali, razões, com ousadia, porque ele servia a Deus. Então ele se enchia cada vez mais do poder de Deus e fazia a verdade do Senhor ser anunciada. Então, irmãos, guarde isso no seu coração. O livro de Efésios é uma das obras mais completas a respeito da redenção, da obra redentora de Deus. Mergulhe nele, volte a lição, leia em casa. Eu fiz comentários salteados a respeito da revista e os pontos de vista que Paulo mesmo dá a respeito de tudo isso que ele estava falando aos Efésios, plantando igrejas, levando a verdade e também treinando novas pessoas para dar continuidade a isso. Ele nos deu ferramentas, nos deu as instruções, e agora nós precisamos fazer o que ele nos ensinou. Que cada cristão nesta manhã, aqui ao vivo ou pela internet, se conscientize disso, que eu e você somos os anunciantes da última hora da obra redentora que Cristo veio fazer aqui. Ele precisa achar em nós essa qualidade, senão nós não estaremos mais aqui. Num dos meus livros eu uso uma frase: aquele que não serve para servir, não serve para ser servo. Aquele que não presta o serviço para servir a Deus, não serve para ser servo.
Porque se eu não servir a Deus, né, para servi-lo no seu reino, e o que é servir ao Senhor no seu reino? Anunciar as boas novas de Jesus Cristo até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos, todos os alunos da EBD. Que Deus abençoe as nossas mães em todo o Brasil e em todo o mundo, né? Que Deus dê graça a todas as famílias e que a salvação do Senhor seja anunciada e possa ser, né, aceita por muita gente que ainda falta ser agregada a este corpo. Jesus só vai voltar quando todos tiverem ouvido a respeito da salvação. Quer fazer Jesus voltar mais rápido? Acelere o processo, né? Tem gente que está desistindo de viver, achando que essa crise, essa doença é o fim. Não, não é o fim. Aliás, isso é só o princípio de dores, né? Quando Jesus falou, haverá pestes, guerras, rumores de guerras, tremores, em muitos lugares. Mas isso não é o fim ainda. São só princípios de dores. Pode ser que a gente ainda diga coisas piores. Então, quer acelerar a volta de Jesus? Prega o evangelho de salvação, assim como Paulo fez, e que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por esta palavra maravilhosa, esse ensino desta manhã que nós acabamos de ouvir. Ensinamento glorioso. Nós realmente possamos colocar isso em prática que nós ouvimos esta manhã. Belo ensinamento, pela mensagem que nós ouvimos esta manhã. Que Deus abençoe o pastor Marcos. Deus continue usando poderosamente esse ministério do ensino da palavra de Deus. Queridos irmãos, nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Para os irmãos que não puderam estar ontem nós foi ministrada a ceia do Senhor para a parte da igreja. E hoje os irmãos que aqui estão também estarão participando. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos agora, irmãos, servir a ceia do Senhor para os irmãos. Participe com alegria. Glória a Deus. O pão já foi orado ontem, né? Glória a Deus. Os irmãos vão estar participando agora. O corpo do Senhor Jesus, que foi partido por nós. Participe com alegria.
Mais um mês tem se passado e a igreja está aqui vitoriosa, glória a Deus, participando da ceia do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvo mais que a neve, vou mais que a neve, se neste sangue lavado, mais avo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus, algo mais que a neve. Louvado seja o nome do Senhor. Participe com alegria, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos os irmãos pegaram o pão, graças a Deus. Participe com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. O sangue do Senhor Jesus foi derramado por nós. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento meu sangue. Faze isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Glória a Deus. Sangue do Senhor Jesus parou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear no mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Dentro se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Todos os irmãos participaram, graças a Deus, todos os irmãos participaram do vinho, do sangue de Jesus, graças a Deus. Nós vamos, então, irmãos, agradecer ao Senhor por esta manhã maravilhosa, por esta oportunidade que Deus tem nos concedido. Vamos colocar em pé, vamos orar agradecendo ao Senhor. Bendito e eterno Deus, mais uma vez nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor ora tem nos concedido, também por esta manhã abençoada, quando mais parte da tua igreja e teus filhos aqui nesta manhã puderam, ó Jesus, participar do corpo e do teu sangue. Dá, Senhor, a graça, o fervor, a alegria do Espírito Santo para continuar, Senhor, a te servir cada dia com alegria,
conforme a tua palavra. E se o Senhor Jesus não vier o mês que vem, possamos estar aqui novamente, Senhor, nos alegrando na tua presença. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que estão nas suas casas, também, Senhor, participando conosco. Abençoa todos nesse momento. Abençoa, Senhor, os obreiros, abençoa o pastor da igreja, abençoa cada família aqui representada, também, Senhor, no culto à noite. Dá-nos a tua bênção, nós te pedimos, no nome de Jesus, que vive e reina hoje e para sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Pedimos juntos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.